abrangentes, que assim não dá para a gente, aí, nesse período de 45 minutos aí, uma hora, falar muito, aprofundar muito. Então, eu coloquei, não sei qual tipo de grau que tem as pessoas, se está no primeiro ano, segundo ano, se já são formados ou não. Então, tentei fazer uma forma mais abrangente possível nessa questão de modelagem. Então, vamos começar. Depois, como falado, se a gente pode responder algumas perguntas depois. Então, primeiro que eu gostaria de me apresentar, eu sou formado aí na Unesp, tenho 14 anos de formado aí, já trabalhei em diversos projetos no Brasil, em diversas empresas, desde empresa júnior até empresa de grande porte, as majors. Trabalhei desde exploração até grade control, até o processo final, até a mineração em si, na mina em si. E daí, sempre me especializei nessa parte de recursos, daí acabo querendo me metendo um pouquinho em tudo, mais para tentar ajudar e agregar valor aí, principalmente no recurso da empresa, né? Então, primeira coisa que eu gostaria de explicar aqui um pouquinho é justamente essa questão de quais são as etapas que envolvem um projeto de mineração. A gente começa aqui desde a exploração, prospectar, reconhecer, fazer mapeamento, amostragem, a exploração regional. Depois que é identificado alguns alvos, a gente fecha um pouquinho mais, vai para a exploração, sai da Greenfield, vai para o Brownfield, fica mais próximo da mina. Isso, na primeira etapa, já tem uma perspectiva de modelo do que é um recurso, uma ideia por alto. Depois a gente avança, consegue melhora essa segurança, a gente passa para a questão de uma classificação mais adequada, um medido indicado, a gente passa um recurso inferido para um medido indicado, e daí se começa a parte da engenharia, né? Então, tudo tem um custo, e qual que é o nosso trabalho aí como geólogo, né? É descobrir onde, como e quanto tem, com qual a qualidade. Para depois que a gente faz essa parte, a gente passa por uma etapa de faz o trabalho inicial da geologia, a gente passa para a etapa passa para engenharia, calcular aí para ver qual a economicidade, qual que é a melhor e a mais econômica forma de retirar, quanto que faz para processar o minério aí, calcular o retorno financeiro do investimento. Daí o nosso trabalho continua, a gente continua coletando mais dados aí, começa e depois a geologia continua trabalhando nessa parte aqui do planejamento, em parceria com a engenharia, passa para o desenvolvimento da mina, a geologia continua ainda fazendo aí o mapeamento, mais detalhe ainda, então a geologia ela continua trabalhando, vai para a operação de mina, que daí tem os geólogos de grade control, que fica trabalhando em cima, e sempre coletando mais dados, a gente tenta abranger aí, ver qual a necessidade. Hoje em dia, a gente está trabalhando muito com essa questão de modelo integrado, porque as coisas têm ficado a gente tem que ser, o mercado está exigindo que a gente tenha uma melhor qualidade, a gente seja mais assertivo e traga mais lucro para a empresa,
os investidores, para os donos da empresa, então a gente tem que sempre a gente sempre busca agregar mais valor. Então, seja num trabalho de geometalurgia, num trabalho selecionando material de melhor qualidade, e sempre com o objetivo de trazer um material rentável, né? E depois disso tem o fechamento da mina. Por que eu estou falando, fui tão abrangente isso daí? Porque uma coisa que é importante no nosso trabalho aí nessa questão de modelagem são os dados. Nós somos geólogos, nós trabalhamos com base em dados. Tudo que a gente trabalha vem de uma amostragem, vem no mapeamento, tudo é usado de forma integrada para a gente conseguir ter um melhor modelo, ter um melhor desenho do corpo, uma melhor interpretação. Então, o que a gente precisa saber para começar a desenhar? Assim, não, eu quero fazer um modelo. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber geologia. A gente tem que pegar, entender o tipo de minério, quais os depósitos que tem, quais são os controles estruturais, os controles que a gente tem, se a estrutura, se o orogênese, como foi formado, está dentro de um veio, está num ambiente hidrotermal, está num greenstone belt, está num paleoplacer. Então, a gente tem que identificar o tipo de minério, quais são as rochas que tem, não só as rochas de minério, tem que saber as rochas encaixantes também, o que pode contaminar, qual que é o tipo, um dado essencial que muitas vezes a gente deixa de lado, é a questão da densidade, é uma coisa essencial, uma coisa crucial que matematicamente ela é super importante no final das contas, e a gente acaba deixando de lado. Como eu falei, o tipo de depósito, quais controles que a gente tem e qual que é a variabilidade que a gente tem, qual que é o tipo de erro aceitável para tal tipo de minério que a gente está trabalhando. E daí a gente já envolve nessa parte aí de economicidade. É econômico? Vai ser viável ou não o projeto? Isso é essencial, é o ponto inicial para a gente trabalhar começar a definir o que eu vou modelar. Eu vou modelar um minério vamos usar um exemplo mais simples, que eu estou mais acostumado, que é metais básicos. Vamos pensar em questão de ouro. Uma grama vai ser um minério que vai ser econômico para a planta, para um projeto subterrâneo? Talvez não. Para um projeto céu aberto é super interessante. Talvez também, né? Tudo depende do custo. Então, o que eu vou modelar? Eu vou modelar minério acima de 1 grama, acima de meia grama, vou tentar melhorar a qualidade, definir o que é minério de baixo teor, de alto teor. Tem possibilidade da gente juntar isso e fazer? E como eu falei, a nossa base de geólogo, de interpretação, é o nosso banco de dados, é a coleta de amostra. E o banco de dados ele tem que respeitar o que eu brinco que é os 3 Cs. Ele tem que estar coeso, correto e checado. Sempre. Nós que trabalhamos nessa área de recursos, de avaliação de recurso, é uma coisa primordial. E linkando com o que o Ricardo Ré falou na semana passada, o amostrador, o amostrador ele devia ganhar mais que o CEO. Em geral, é a pessoa que é uma pessoa que está chegando no projeto, uma pessoa jovem, mas ela é super essencial, porque se a gente coletar o dado errado e começar a imputar os dados errados, ela pode prejudicar aí o nosso desenho geológico, né? Então, tem uma frase aí desse doutor aí, ele é estatístico, um dos papas do PDAC, esse William Edward James, que fala, né? In God we trust, all others must bring data.
E falaria mais, né? Na verdade, the right data. A gente tem que trazer os dados corretos. Importa, é muito bom você ter muito dado, mas melhor ainda se você tiver um dado com qualidade, um dado adequado para a gente trabalhar. Então, como que é feito um modelo, uma modelagem geológica e um modelo 3D? Primeira coisa, a gente trata os dados, define quais são as variáveis que a gente quer trabalhar, quais são os dados importantes, se a gente vai trabalhar com geologia, nós vamos trabalhar com o teor, a gente passa para a questão de... a gente faz as sessões geológicas em 2D, a gente faz em seção verticais e seção em planta para verificar isso daí. Isso vai do papel, começa inicialmente no papel, e depois a gente, o projeto do computador, com base nas descrições geológicas e tudo, tratando os dados que a gente coleta, né? Então a gente trabalha com as seções verticais, planta. Então aqui eu trouxe um exemplo aqui. Esse é um exemplo. Eu trabalhei na Caraíba, e antes de trabalhar na Caraíba eu trabalhei com um colega, diretor lá da empresa onde eu trabalhei, e ele falou assim, não, quando na época da Docigel, em 1970, a gente fez umas sessões verticais em vidro para interpretar o modelo 3D. Então vamos pensar um pouco. Na década de 70, a gente não estava iniciando a questão do computador, em questão de modelo tridimensional na tela, como hoje em dia nós temos, era uma coisa uma coisa que nem era sonhado ainda, não estava nem isso daí, nem projetado. O pessoal calculava tudo com base em cubo, em volumes de cubos, volumes triangular. Isso é um exemplo muito bom, que assim, ele comentou isso daí o ano passado, quando a Caraíba construiu aí o museu. Eu vi que realmente as sessões que ele tinha comentado ainda existem. Então está lá no Museu de Cobre, lá no Distrito Pilar, em Jaguaraí. Eu, infelizmente, ainda não pude ver essas sessões ao vivo ainda. Mas, assim, eles projetaram aqui um desenho em vidro e calcularam isso daí. Basicamente, eles construíram um modelo 3D e cubaram o volume. Ou seja, interpretando as sessões. Esse é o princípio básico da questão da modelagem. Como que a gente faz? Então, aqui tem alguns outros exemplos de como que eles como eles calcularam e tudo mais. Aqui é um outro exemplo que está no Canadá. Ele mostrou esse exemplo aí de uma mina, lá em British Columbia, que o pessoal construiu também o modelo 3D em forma manual, aí, em forma usando tubos, canos aí, e fez um modelo geológico 3D. Então, isso é um modelo geológico 3D. Então, volta à questão inicial. O que a gente precisa? O que a gente quer? Nós, como geólogos, nós temos que definir aonde que tem, como que está, e saber o teor. É só isso que o pessoal precisa, que o pessoal pede para a gente. E controlar, saber como que a gente está tirando com a qualidade. Então, voltando aí, como é feito o modelo? Nós temos duas vertentes. As vertentes a tradicional, que é a modelagem explícita, usando os polígonos. Antigamente era tudo no papel, era tudo calculado com base de tamanhos de triângulos, volumes de cubos aí, e de triângulos. Daí depois, com o advento da computação, a gente começou a fazer a modelagem tradicional, modelagem explícita.
usando polígonos. A gente pegava faz os polígonos, coloca seção de seção, desenha os polígonos, e daí depois, independente do software que você usa. Assim como o Ré também comentou o Marcel Minichelli falou, o melhor software é o que você tem mais experiência, isso é fato. Eu já trabalhei com alguns softwares, eu realmente admito. Tem alguns softwares que a gente fica um pouco resistente porque não está acostumado, mas em geral eles têm a mesma base por trás. Então você faz o que é modelagem explícita? Você faz a seção, interpreta os polígonos e daí depois você junta uma interpretação, a interpretação de uma seção com a outra interpretação, criando um sólido 3D. Quais são uma das boas práticas que nós temos que ter cuidado com isso daí? Primeira coisa, na questão, quando você está fazendo esses polígonos, eles têm que estar snapado, ele tem que estar ligado exatamente no furo, para garantir que a triangulação vai passar exatamente naquele ponto. A triangulação ela vai acompanhar o seu desenho. E você tem que depois verificar se sua triangulação ela foi feita corretamente, se ela está validada, se ela está gerando um volume adequado, representativo do que se esperava. Então, isso era como era feito um modelo tradicional, fazendo ele de forma explícita. E, atualmente, a gente tem o tal da modelagem implícita. O que é essa modelagem implícita? Ela... Peraí, tá, avançou demais aqui. O que é modelagem implícita? Ela usa uns algoritmos, ela usa uns algoritmos que procuram trazer rapidamente os resultados aí e construir esses wireframes 3D que são essenciais. Esse daqui é um paper do Cowan aí com o Sprague e o Everett. Esse Cowan foi um dos, se não me engano, foi um dos elaboradores, um dos fundadores daí do software Leapfrog, que justamente qual que é a grande questão? Quando você faz um modelamento tradicional, você pega os dados, você faz seção a seção, triangula e valida e constrói um modelo para depois ter o modelo estimado. Já o implícito, o que ele faz? Você importa um modelo, você importa os dados, usa o desenho fazendo modelagem implícita, você gasta mais tempo definindo como que é a validação, validando se a wireframe está sendo correta, ela está seguindo o que você realmente esperava. Você gasta mais tempo definindo se seu modelo está adequado ou não. E constrói de novo o modelo e faz estimativa de recurso. Eu procurei aí e trouxe um exemplo de uma... O exemplo, e a gente fala muito de Leapfrog e tudo mais, mas assim, todos os softwares estão evoluindo para essa questão de modelagem. A Datamine ela também já está trabalhando com um pouco isso daí, e eu só queria mostrar o início aqui do vídeo, que ele traz justamente como que era feito o modelo explicitamente, o modelo de poligonal. Você desenha uma seção a seção, então assim, você gasta muito tempo fazendo toda a seção, ou você depois já traz a modelagem implícita, que ela pega, você também desenha, você carimba o sólido, ou carimba o que você gostaria, você seta seta a sua variável de interesse, seta como você gostaria de fazer, e daí deixa o software trabalhar para fazer essa modelagem implícita.
Qual que é o ganho? O ganho, principalmente quando você usa modelagem implícita, é de tempo. De tempo. Por exemplo, quando você faz atualiza, por exemplo, se eu estou trabalhando num projeto aqui, semanalmente você tem 20, 30 furos de informações novas. Fazendo a modelagem explícita, eu teria que apagar as wireframes, apagar esses trechos de wireframes criados, atualizar o polígono e fazer a interpretação de novo. A modelagem implícita faz eu só setar as novas informações e deixar o algoritmo rodar. Eu gasto mais tempo. Um modelo que eu gastaria 8 horas, 10 horas fazendo na modelagem implícita, explícita, na modelagem implícita eu demoro 1 hora, 2 horas. Mas isso é assim? É mágico? Não. Quando você faz a modelagem implícita, como que eu falei, qual que é a sua maior dificuldade? Você setar para ver se seu depósito está coerente, se seu depósito está correto. Então você gasta um grande esforço fazendo o seu trabalho inicial, o seu trabalho de setar, de desenhar o corpo, para depois você o que num modelo tradicional você faria demorado também, mas não tão demorado, mas depois você gastaria menos tempo nas atualizações, que é essa a grande jogada. Inclusive nesse paper aqui, se vocês procurarem depois, ele justamente fala um pouco dessa questão de tempo do ganho que eles tiveram com o desenvolvimento do software. E depois, acabou a parte da modelagem geológica? Não. Depois que você termina a atualização do modelo, você faz as suas validações visuais, volta para as sessões, senta com a equipe, conversa com a equipe, verifica se todo mundo está alinhado com a questão do modelo. Você começa a fazer seus estudos geoestatísticos aí, faz sua estimativa, faz a validação da estimativa. Como que a gente faz a validação da estimativa? A gente primeiro faz uma validação visual e depois faz uma análise de deriva, aí faz um SWOT plot. E depois a gente passa para a reconciliação. Passa depois para a reconciliação. O que é a reconciliação? A reconciliação justamente você verifica e calibra para ver se sua estimativa, sua interpretação, sua amostragem está respondendo ao que você esperava. Então é a forma de como a gente calibra o nosso modelo e como é calibrado tudo. Eu não vou entrar muito em reconciliação. Reconciliação é um papo muito extenso. Aí você tem alguns especialistas aí muito mais renomados aí. Tem a Shiregati da USP, assim como comentou semana passada. Tem a professora Nádia da URGS também. E reconciliação, eu gostaria de falar de reconciliação, porque reconciliação é como a gente calibra para ver se nossa interpretação está adequada, se nossa ideia inicial, lá na exploração, ela foi assertiva, como que a gente evoluiu nessa questão do depósito, na questão do depósito, se tem uma coisa que a gente acaba não pegando muito na faculdade, essa questão de conceitos, a gente tem um modelo de longo prazo, um modelo de curto prazo. Na reconciliação a gente acaba envolvendo isso tudo, mas é uma coisa assim, muito importante na hora que a gente fala de questão de modelagem. Por quê? Qual que é o objetivo? Primeiro você tem que fazer uma modelagem adequada para você ter um modelo de longo prazo adequado, para o pessoal da engenharia conseguir calcular o quanto de reserva a gente tem, qual que é a vida útil da mina, qual que é a vida,
quanto de lucro a empresa vai ter, quanto de gasto a empresa vai ter, quanto de investimento é necessário para fazer a empresa. Depois a gente vai para o controle de qualidade, faz uma atualização com as informações, coleta mais dados, define se o nosso modelo, o nosso depósito inicial, ele veio, ele está coerente, se nós estamos sendo assertivos lá no planejamento de longo prazo. Lá no planejamento de longo prazo. Para a gente realmente fazer. E aí que vai. O modelo, ele é uma foto, é a melhor foto que você tem do momento. Ele é o ideal? Talvez não, talvez você tenha, em geral, ele tem muitas melhorias para ter. Ele tem que trazer, você tem que trazer mais melhorias, você tem que trazer mais informação para você ter um melhor. Então, ele é a melhor foto do momento, e demanda tempo tempo e custo para você ter a informação. O professor João Felipe, lá da URGS, ele tem uma frase que eu acho excepcional, que ele fala assim: se eu tivesse contato com o divino, eu saberia o quanto que tem, saberia o quanto que tem, mas eu não tenho contato com ele, então eu acho que tem tanto. Como que eu vou saber? Só depois que lavrar tudo. E, na verdade, nem depois que você lavrar tudo, porque você tem todo o seu erro de amostragem, erro de estimativa, erro de controle de qualidade. Eu não sei se eu peguei no minério no lugar certo e joguei isso daí. Mas da onde que vai na questão de modelagem? A modelagem está aí, para a gente calcular o volume, para ser assertivo e realmente saber o quanto que tem. E quais são algumas boas práticas aí que a gente tem na questão da modelagem? Eu deixei esse em primeiro, porque é o alinhamento. A gente tem que estar alinhado com o que a gente... a equipe tem que estar... a equipe e toda empresa, ela tem que estar alinhada com quais são os objetivos. Se todo mundo está concordando com a interpretação, ninguém... a gente não é dono da verdade, mas sim, quando a gente tem uma concordância grande, ela faz todo mundo crescer e ir para frente. A gente tem que trazer para o modelo não só teor. Muitas vezes nós falamos na questão, a gente faz muito modelo de grid shell, porque o objetivo da empresa é tirar um minério com uma certa qualidade. Então a gente só gasta muito tempo fazendo um modelo grid shell, um modelo que é só de teor, e esquecendo da geologia. E a geologia é a base, porque a geologia foi como formou o material. Então, é importante, essencial, a gente trabalhar de como que o modelo foi formado. E tem alguns depósitos que são mais simples, por exemplo, um depósito de minerais industriais ou ferrosos, você tem uma facilidade de se identificar como que o minério foi formado. Ele foi formado com uma base sedimentar, ele teve esse tipo. Mas você tem uma certa dificuldade em outras situações. Por exemplo, você tem alguns contaminantes que prejudicam o seu teórico, agregar valor, a economicidade. Você tem, por exemplo, no ferro, você tem o fósforo e a sílica, que são contaminantes do ferro. Já nos metais base, em geral, você tem esses controles de estimativa mais com umas rotinas mais controladas, contudo, para você saber a origem do depósito, como ele formou, quais os seus controles estruturais, você tem no depósito, em geral, é mais difícil. Então, você tem que ter um controle industriais. E com esses adventos aí, quais são as tendências que a gente tem aí para o mercado na questão de modelagem? Porque, teoricamente, a gente está ganhando mais tempo fazendo essa questão de modelagem implícita e dando mais tempo
fazendo modelo, fazendo geologia. Então, qual que é a tendência? A tendência é fazer um modelo integrado. O que é um modelo integrado? Ele vai juntar teor, geologia, vai juntar geotecnia e metalúrgico. E nós iremos gastar mais tempo aí em campo, conhecendo melhor o depósito, trazendo mais informação. Por que eu estou falando nessa questão de tendência? O mercado de mineração ele está muito integrado e ele é muito concorrido por essas questões. Então a gente tem que estudar, aproveitar aí que vocês estão na universidade, tem que aproveitar e estudar bastante. Eu até brinco, eu brincava muito com meus pais, que falei assim, pô, eu sempre gostei muito de estudar. Fiz 7 anos de faculdade, eu nunca fiz mestrado. Fiquei 7 anos, aí quase jubilei, mas estava lá, estava estudando, porque eu gosto de estudar muito. Mas realmente, você tem que aproveitar o momento, você tem que estudar. O mercado está exigindo muito essa questão de você conhecer o depósito, se você gostar dessa parte de modelagem, avaliação de recursos, é uma coisa que você tem muita coisa na internet hoje em dia. Antigamente a gente falava que a gente precisa sempre saber duas línguas, tem que saber o português e o inglês. Hoje em dia estava comentando com os colegas aí que foram dar um curso para a gente aí numa outra empresa, do pessoal da URGS, e realmente hoje em dia a gente tem que ter uma terceira língua. A gente não tem que saber só o português, o inglês e uma graduação. A gente está tendendo a ter que saber um pouco de programação. Essa questão de programação, ela tá vindo muito forte no mercado, porque ele ajuda a resolver e trazer soluções mais rápidas para tudo que a gente pretende, tudo que trazer novas soluções e agregar mais valores para a empresa. Então, não sei se eu falei muito rápido, não sei como a gente está de tempo. Como eu falei, assim, eu tentei botar um pouco aí, da experiência e trazer um pouco de cabeça, que, como eu falei, não dá para falar. Então, está aberto aí para, se tiverem alguma dúvida, estamos aí à disposição. Carlos, boa noite, tá me ouvindo? Estou sim. Tá, prazer, meu nome é João, formado na UFOP recentemente. Eu caí, depois da universidade, no mercado de minério de ferro, e hoje uma das atividades que eu exerço como geólogo de mina é trabalhar com questão de modelagem geológica, de curto e longo prazo. Essa faz parte da minha rotina e eu trabalho hoje com software Macromine. Tive a oportunidade de trabalhar com Vulkan, mas hoje eu mantenho no Macromine. E como uma pessoa que entrou agora, mas que gostou muito da área, eu gostaria de saber se você teria mais uma indicação mesmo de questão bibliográfico, algum tipo de curso que a gente pode seguir para poder aprender mais a respeito. Por exemplo, recentemente eu liberei o primeiro modelo que eu fiz, que eu consegui fazer sozinho, foi validado pelo meu gerente e está sendo aprovado, bacana. Só que com o tempo a gente percebe que tem muitos problemas, a gente reconhece com o dia a dia na mina, né? Queria mais um direcionamento, se puder dar um auxílio, coisa do tipo. Tem bastante material, eu tenho muito material, que, assim, como eu falei, eu sou um cara que eu estudo a Micromine, inclusive, esses dias para trás, ela estava fazendo alguns cursos também online, não sei se você viu isso daí, ela estava disponibilizando alguns cursos online. E, assim, posso disponibilizar algum material, sim, mas, assim,
tem muita coisa que a gente vai aprender mesmo, a gente aprende trabalhando e gerando dúvidas, é o que eu falo, a gente tenta fazer a melhor foto. Não que eu não fico chateado às vezes que o pessoal fala mal do modelo, fala, não, mas isso não está certo, eu fico magoado porque eu tento fazer as coisas de uma forma alinhada com todo mundo. Mas sim, uma coisa que você tem que buscar muito é essa questão de validação, ir na sessão, vai para a planta, vai para o campo, coleta informação, pega orientação e fazer essas validações aí de análise de deriva de SWOT plot, ela não é só na questão da estimativa, ela também é muito questão volumétrica. Então, uma coisa que eu aconselho fortemente é você sempre ficar comparando o seu modelo anterior com o modelo atual e ir para campo para ver se realmente o que você está desenhando ela está correspondendo ao que você vê em campo. Vou te falar que é um prazer enorme quando você vai para o campo, aquele desenho que você estava pensando, construindo, né, geologicamente, é muito satisfatório você ir lá, ver na mina, tá lá a mina aberta e tá com um desenho que você e a equipe pensou, discutiu, tá lá desenhado conforme o esboço que você tinha isso daí. O que eu aconselho é você estudar bastante essa questão de depósitos, tem vários material na internet, posso também disponibilizar alguns, e trazer algumas coisas dessa questão de validação, e que essa questão de rotina hoje em dia, não tem muita bibliografia, as rotinas que de validação, de passo a passo, você tem que ter mais coisas que você acaba, em empresa, você acaba tendo, tem um procedimento, um PRO, um procedimento que você tem que seguir. Então, mas também acho que o mercado carente disso daí. Mas eu posso, e estou disponível, João, você pode entrar em contato, aí, tem LinkedIn, tem tudo mais. Eu sempre fico satisfeito em tentar ajudar e contribuir aí para quem tem interesse. Acho que isso é uma coisa que agrega. Não, bacana, eu vou entrar em contato sempre pelo LinkedIn. Obrigado. Ô, Carlos. Oi. Você falou durante a apresentação sobre a questão da densidade, que ela é muito importante, que às vezes ela não é... Nem todo mundo leva ela em consideração, esse item em consideração no quesito modelagem. Por que a densidade ela é tão importante? A densidade a densidade é coisa... matematicamente, depois você tem que gerar tudo gira em torno de tonelagem ou material contido. Tudo uma coisa, se você for pensar matematicamente, você transforma um volume, que você tira um modelo 3D, para um volume, uma tonelagem, que daí você pega o teor do minério e chega no conteúdo de conteúdo de minério, seja metal, seja industrial, mas você chega num conteúdo, numa tonelada. Se você não tiver uma densidade acurada, apropriada, você está errando todo no seu processo no seu cálculo final. Então, às vezes, não é nem questão de modelo tridimensional tá certo ou tá errado, nem na questão da amostragem. É pura e simplesmente falta de informação de densidade. E densidade é uma coisa simples de ser medida. Você pode medir localmente, você pode medir no testemunho, mas sim, você tem que sempre voltar essa informação para o modelo. E tem que avaliar o que você
tem que avaliar o que você gostaria de... desculpa, perdi aqui. Você tem que avaliar o que você realmente... qual a sua assertividade, como que você quer, e definir qual que é o seu controle da densidade, do minério, da densidade. Se ele é mineralógico, ele é geológico, se ele for por algum processo hidrotermal, então tudo envolve essa questão da geologia. Ah, bacana. Não sei se eu expliquei satisfiz, tirei sua dúvida, Marli? Sim, tirou sim. Eu vou aproveitar que eu estou com o microfone aberto. Tem uma pergunta aqui no chat, o Carlos, que a Thaís te fez, é a seguinte: como que você faz a validação entre o modelo geológico e o teor? Tem alguma metodologia específica? Qual é o software que você usa para modelar? Então, vamos lá. O primeiro software que eu uso para modelar, hoje em dia eu tenho usado tanto essa questão do Leapfrog, eu uso o Leapfrog e MineSight aqui na empresa. Eu já usei o Surpack, já usei o Vulkan, já usei Datamining. Então, é questão de adaptação e ver qual que é a empresa, qual que é o software que a empresa está trabalhando, que tem, né? Então, em geral, os softwares eles seguem a mesma linha de conceito, você buscar entender como que ele forma, mas em geral, todo software ele tem mais de uma forma de fazer, mais de uma solução. Então é muito interessante você ir testando aí para saber qual que é a solução mais rápida, qual que te atende melhor e tudo mais. Então, como que a gente valida aí essa questão do modelo geológico de teor? O modelo geológico a gente valida olhando na seção. Depois de fazer toda a interpretação, a gente imprime ou olha na seção do computador mesmo e verifica se o seu desenho tá correto, se o furo está passando, o furo de minério tá dentro da wireframe. Você faz tem alguns procedimentos que você exporta, você carimba o que está dentro do seu sólido, o que está dentro do sólido nas amostras de testemunho. Então, assim, isso tudo são formas de validar. Você verifica se seu sólido está fechado, ele está criando um volume adequado, um volume esperado com aquilo lá. Então, aí que a gente valida essa questão do modelo geológico. E o teor, a gente pega a questão do teor, a gente faz, a princípio, a gente faz validações visuais. Então, aqui, por exemplo, você tem o teor, você tem aqui os furos de sondagem com teor de alto teor, aí esse vermelhinho aqui, e o modelo geológico, o modelo de teor está correspondendo com o que está esses teores, tá bem próximo. Então, a primeira coisa, você valida se sua estimativa está sendo de forma correta, coerente, valida visualmente. Tanto em seções verticais, como seção em planta. Depois, você valida também tudo para ver se você, realmente as amostras que você estava dentro das wireframes, elas estão sendo utilizadas e se sua estimativa com o capping ou com o controle que você utilizou está refletindo no modelo. Então, você tem o tal do SWOT plot aí, que é nada mais, nada menos que a análise de deriva. Então, você avalia aqui em X, Y, Z, aqui essa questão ver como está seu número de amostras, como que está o número de amostras, o teor das amostras no furo, e o teor das amostras no modelo. Você tem que ver se essas curvas elas estão coerentes.
Claro que se tiver mais de um corpo, você tem que usar, se você tiver mais de um corpo, mais de uma forma estimativa, você tem que separar eles para você ter uma validação mais adequada. Então, uma coisa muito boa é fazer na deriva e com base na experiência, com base no que você está produzindo, se tiver numa mina em produção ou uma mina em produção, você tem que ver, você tem que avaliar se seu modelo está coerente. Uma coisa que é essencial é aquilo lá que eu falei antes. O ideal, se você tiver um modelo já pronto, é ideal você acompanhar a evolução dele. Então, você comparar com o modelo anterior, comparar os resultados, comparar por seção, comparar por volume. Se você teve um ganho, por que você teve um ganho? Foi uma informação adicional, foi um furo a mais, foi uma interpretação a mais que você foi ou não, teve um furo negativo, depois a gente avaliou, foi na hora que foi refazer a modelagem, a gente avaliou, a gente encontrou uma falha lá, deslocou, não existe mais aquele corpo, naquela região. Então, é assim que a gente faz a validação. Então, validação geológica, com base em discussão, em sessões em planta, sessões verticais, conversa com a equipe, avaliação no campo, usar informação de mapeamento, de grade control, de amostragem, e validação de teor com base em análise de derivas, validações visuais, comparações com os seus resultados anteriores. Se tiver. Perfeito? Perfeito. Mais alguma dúvida? Perfeito? Mais alguma dúvida? Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, pode ficar à vontade. Então, acho que só para finalizar aí, só queria deixar mais umas frasezinhas aí para a gente pensar, que algumas frases aí de alguns pensadores, por exemplo, Aristóteles, que somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um efeito, mas um hábito. Então, a gente tem que continuar aí pesquisando, continuar estudando. Sempre é uma coisa... Meu pai sempre falou que o estudo é uma bagagem sempre que você pode não estar vendo, mas as pessoas às vezes acabam enxergando o tamanho da bagagem que você estudou, do que você já passou, a sua experiência de vida. Que também é coerente com o que o Confúcio falou, que aquilo que escuto eu esqueço, aquilo que eu vejo eu lembro, e aquilo que eu faço eu aprendo. Eu sou um cara que aprende muito na questão da prática, na questão aprendendo, e já levei muita porrada por aí, justamente tentando fazer isso daí. E essa frase do Platão aí, acho que ela é essencial para o nosso momento aí de pandemia. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Então, a gente tem que descobrir aí, agradecer, estar sempre junto e correr atrás do que... porque às vezes a gente pode perder as coisas. Então, queria agradecer a oportunidade aí e vocês podem me encontrar aí se estiver, estou disponível no LinkedIn, Cacá, Facebook, eu não uso, ou e-mail. Pode falar. eu posso te fazer mais uma pergunta? Claro. Tem uma questão aqui que uma pessoa, Metal Curso, levantou aqui no chat. Como que é o trabalho da modelagem junto com o pessoal da metalurgia?
Justamente esse ponto que é uma tendência que hoje em dia tá vindo muito para o mercado isso daí. Assim como o Ré comentou lá num projeto que a gente trabalhou, que basicamente a planta parou por causa de um problema metalúrgico. A geologia, tudo não é do nada. A gente, por isso que desde o início eu estou falando, a gente tem que entender como que o depósito foi formado, tem que saber qual nós temos o ideal é que a gente está tentando formar a gente está atendendo a todo mundo ser um pouco generalista, conhecer um pouco o que a planta como que a planta produz o minério, que elementos que ela usa, o que é um reagente que pode vir atrapalhar ou ajudar a planta a produzir. Ajudar a planta a fazer uma coisa com menor custo, trazer um minério de maior qualidade, uma melhor recuperação. Em geral, a origem de todos esses problemas é um problema geológico, que é como que o minério foi formado, ele está trazendo um contaminante que não estava previsto, ou alguma coisa que não foi estimado. Então está aí uma coisa que quem trabalha principalmente no grade control e o geólogo de recursos tem que estar muito em parceiro com o pessoal da engenharia, o pessoal da planta, o pessoal do laboratório. Porque quando eles detectam um problema, eles, em geral, o pessoal está trazendo, vou dar um exemplo real, a gente está... tem um problema de recuperação. Foi alguma coisa que aconteceu na planta, o pessoal começa a investigação. Foi alguma coisa que aconteceu na planta, por alguma falha de controle, que em geral a planta é o lugar mais controlado que tem, ou foi uma questão de um minério que trouxe da mina que não aconteceu. Então começa a investigação que não deveria ir, né, na verdade. Começa a investigação, nós vamos a gente vira assim, não, na verdade, um minério que veio com o teor que nós estimamos, só que existia um contaminante, por exemplo, assim, ocorreu um preg robbing. O que é o preg robbing? O minério consome ele tem um carbono ativado que acaba consumindo muito cianeto, roubando todo o cianeto que deveria ir para fazer a lixiviação do ouro, ele acaba sendo consumido por esse material carbonoso. Então, acaba roubando o cianeto que deveria ir para isso daí. Existem outros casos, sim, que são casos que é só por falta de estudo. Por exemplo, assim, você tem um material que ele não foi liberado porque o material que deveria estar numa porção para liberar para a planta, para até fraturar numa certa granulometria, ele tá revestido, ele está encapsulado. Então, na hora que a gente faz o processo de lixiviação, o processo de beneficiamento, ele não consegue recuperar na planta. Então, nós, geólogos, a gente tem que estar muito associado e entender muito, tá uma parceria muito grande com o pessoal da engenharia de beneficiamento, esse metalúrgico, para justamente trazer essas respostas. Você tendo, e daí volta a questão dos dados, você tendo essas informações, ela te ajuda a você preparar um melhor modelo geológico pro pessoal do planejamento, que vai passar para o cálculo, que vai calcular adequadamente, passando para o pessoal da operação, que vai tirar e separar o material de uma forma apropriada para trazer para a planta um material adequado
para que a planta foi estruturada. Então, nós, principalmente no pessoal do Grade Control e da parte de recursos de longo prazo, tem que ter uma parceria muito grande. Sei que tem uma brincadeira muito usual na faculdade, que tem a briga entre geologia e engenharia. Hoje em dia, eu sou muito mais... Eu até brinco que eu sou um dos geólogos mais engenheiros que tudo, porque eu gosto de fazer essa parceria com toda a mina, porque isso agrega valor para a empresa. E a empresa, uma coisa que eu sempre falei, que a empresa é minha, então eu quero agregar valor para a empresa, e é uma coisa que a gente tem que dar o valor. Pô, a empresa está aqui, ela está ajudando, não está pagando só o meu salário, mas como ela está envolvida com muita gente, então a gente, quanto melhor trazer mais um valor agregado para a empresa, ela vai ser melhor para mim, vai ser melhor para mim, vai continuar a me dar perenidade no emprego, vai me dar mais oportunidade. Então, acho que é uma coisa que você tem que trazer e tá sempre associado com a parceria, geologia, com planejamento, com a operação, com a planta, não esquecer da planta, porque a planta é o que produz o minério, beneficia o material lá, vê o seu fino. Então, é uma coisa que eu sempre me envolvi, tá? Sempre, até comentei no início que eu gosto de estar me envolvendo com tudo, me meto muitas vezes onde não sou chamado, mas eu quero contribuir, quero tentar agregar isso daí, e é uma coisa que vocês aí que estão começando, cheio de energia, eu acho que vocês têm que correr atrás disso também, assim, tentar entender o que é o todo, como que a gente não tem que focar só o que a gente está fazendo, só assim, não, vou fazer o meu beabá hoje, entregar, deu 5h30, acabou, não sei das contas, não, a gente tem que entender como que eu posso entregar um produto melhor para a próxima área, para o meu vizinho, para o meu colega, para o meu amigo. Então acho que você tem que trabalhar isso daí. Não sei se respondi a pergunta aí, sua pergunta aí, Marli. Respondeu, obrigada. Então, gente... Se mais ninguém tiver uma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar. Carlos, muito obrigada por ter apresentado hoje. A gente chegou a 68 pessoas aqui dentro da reunião participando, então eu acho que foi o nosso maior número de pessoas até agora, e foi muito boa a apresentação. Muito obrigada de novo por ter dado essa oportunidade para a gente. Ô, Cacau. Oi. Oi, Marli. Se você tiver mais 5 minutos, eu quero continuar. Só mais uma pergunta. Em que fase você faz essa caracterização tecnológica? É depois que você já fez a cubagem e sabe o tanto de minério que tem? Ou é quando você começa a furar e começa a descobrir minério e você já vai fazendo a caracterização do minério? O ideal é quando você está começando, você fazer uma análise mais generalista para você identificar o que você está fazendo, o que você tem, quais são seus contaminantes. Qual que é a questão? Quando você está num projeto bem inicial de exploração, o pessoal nem sabe como que vai ser o desenho da planta. Então, às vezes, ele não se gasta tanto num projeto inicial para você... porque você não sabe como que você vai construir a planta, o que você vai ter de retorno. E, em geral, eu já sofri muito com isso, a gente sofre bastante, que, em geral, constrói uma planta muito maior, com uma boca muito grande, e daí a gente tem que alimentar essa boca gigantesca, porque se gastou milhões com isso daí, e a gente não tem tanto, porque quando a gente começou a calcular, a gente não sabia o quanto que tinha. Então, o ideal é você trazer isso desde o início, fazendo... Só que, em geral, se você torna... para economizar com dinheiro com análise química, se só foca em algum tipo de minério. Depois, quando você constrói a planta, constrói a operação, define como você vai fazer a sua
a sua lavra, o seu como se vai ser subterrâneo, se vai ser céu aberto, a planta inicia os testes iniciais para ver se a planta, do jeito que ela tinha sido projetada, ela começa a fazer. Então, ela começa a fazer alguns ensaios metalúrgicos. Vou te falar que em todos os projetos que eu já passei, já teve gente que, depois que começou a dar problema, que começou a pensar num processo metalúrgico. E é uma coisa que, assim, eu acho que o pessoal já está entendendo isso um pouco mais e tentando trazer isso para um projeto inicial. Mas, infelizmente, hoje em dia, é só quando começa a dar baixa recuperação, você tenta descobrir o que está causando o problema. Isso é uma coisa que, infelizmente, é recorrente, mas eu espero, como eu falei, que é uma tendência que nós, conforme tendo mais tempo para entender melhor o depósito, a gente vai ter uma previsibilidade melhor nessa questão metalúrgica e conseguir agregar mais valor. Mesmo porque o preço, antigamente, o preço era bem mais baixo, a gente produzia bastante. Hoje em dia o preço está bem mais alto, mas nossos custos também aumentou muito. E como eu falo assim, a mineração, independente se ela é federal ou se ela é particular, ela tem que trazer o lucro tem que trazer um retorno financeiro, assim como todo comércio, toda atividade. Beleza, obrigada. Então, é isso aí, gente. E depois eu vou disponibilizar o material. E Marli e Nadine, depois queria conversar, que eu conversei com o pessoal da Arans, a questão daquela parceria, eu acho que existe uma possibilidade interessante. Beleza, Cacau. Agradecida por você ter vindo participar desse bate-papo aí com a gente, de você ter esclarecido as minhas dúvidas, e a gente vai se falando aí sobre as parcerias e sobre modelagem, tá bom? Obrigada. Estou à disposição. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, pessoal. Semana que vem a gente também tem mais uma apresentação, então fiquem de olho na página para vocês verem, para a gente divulgar o tema e a pessoa. Então, muito obrigada de novo a todos. É isso aí. É isso aí. Obrigado, gente. Até mais, hein? Tchau, tchau.